O inferno não existe, essa história de um lugar físico com fogo, demônio, tridente e Deus tá lá de cima assistindo os próprios filhos queimarem eternamente. Isso é uma narrativa de controle populacional que utiliza o medo como base. A palavra inferno nem existe na Bíblia. No original a palavra é Sheol e Hades, que representa o mundo dos mortos, que inclusive no contexto histórico, antes do Novo Testamento ali, todo mundo vai pra lá, tá? Sem distinção alguma se você foi bonzinho ou não aqui na Terra. E Jesus falava de Geena pra exemplificar, que era o lixão de Jerusalém ali na época. Percebe que todos estão utilizando conceitos abstratos para representar um estado e não simplesmente um local físico? Jesus não estava ali falando de um local geográfico, ele estava utilizando de uma representação igual sempre fez nas parábolas. Era para falar de um estado de consciência. O que a religião fez com isso? Transformaram em dogma. Interessante, mas vocês sabiam que Jesus é o personagem da Bíblia que mais falou do inferno no Novo Testamento? Com certeza isso significa alguma coisa. Estou com um texto aqui de Mateus 10, 28, e olha o que ele diz. Não temeis os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temeis antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Interessante, ele não está falando aqui de um estado mental reprovado. Ele não está falando aqui que o inferno é um conto de fadas. Não, ele está falando que o inferno é um estado físico. Então o inferno ele não é algo da minha mente que eu criei. Não, mas o inferno é um lugar físico, um lugar que tem localização, um lugar onde as pessoas habitarão, onde aqueles que forem condenados estarão lá. Então Jesus ele não está dizendo que o inferno é uma coisa da cabeça do ser humano, não. Ele está dizendo que ele existe e é real. Tanto que a gente pode ver na passagem que Lucas descreve do rico e do Lázaro, que ali o rico ele estava perecendo num lugar de tormento, que era o inferno, que é chamado de Hades, Geena. Então perceba que o inferno ele é um lugar que existe. E não um estado mental. O inferno não é aqui no mundo com os sofrimentos, com a peste, com câncer, com a perseguição. Utilizam disso para causar medo, culpa e para ameaçar as pessoas, porque se você sair da minha igreja e parar de pagar os meus dízimos, você vai pro inferno, né? Aí, como se não bastasse, falaram que a condenação é eterna. Gente, será que as pessoas elas não conseguem entender que Deus, que é um ser infinito, abundante, eterno, ilimitado, não faz sentido algum ele te julgar com a régua da eternidade dele, que é tudo isso, por apenas um período de vida seu aqui que é equivalente a nada para ele? E é exatamente por isso que o castigo é eterno, porque o pecado cometido, ele é cometido contra um Deus eterno. Então, por isso que o castigo tem que ser por toda a eternidade. Entenda que quando você peca, quando você comete uma transgressão, você está pecando contra um Deus eterno, um Deus que vai viver por toda a eternidade, um Deus que ele existe antes que houvesse mundo, antes que houvesse luz. Então, entenda isso. O pecado cometido é cometido contra um Deus eterno. E ele, no vídeo, está tentando usar de um contexto para mostrar que Deus, por ser bom, por ser infinitamente grande, ilimitado, ele não pode mandar pessoas limitadas para o inferno. Não, gente. É exatamente por isso que Deus pune, por conta do seu amor, da sua justiça. Não faria menor sentido Cristo ter vindo ao mundo morrer pelos meus pecados e pelos seus pecados se não existisse um inferno físico. Agora, se você escolher viver um estado infernal dentro de si mesmo, aí é outra história. Porque agora é você que está exercendo o seu próprio livre-arbítrio e está escolhendo viver uma vida de amargura, dor e sofrimento. E no final, ainda quer jogar a culpa pra Deus, né? Ah, é ele que está me testando, é o deserto, né? A vida inteira no deserto, poxa. E é justamente por causa dessa má interpretação que cresceu uma geração inteira com mais medo do inferno do que com amor ao próprio Criador. A pessoa tem medo de Deus. Se você tem medo do seu marido, você confia nele? Tem como amar uma pessoa que você tem medo? Não, né? O inferno é quando a pessoa vive desconectada da própria essência. O lixão de Geena lá que Jesus falava é quando a alma da pessoa está completamente carregada de uma egrégora densa e por isso a alma dela fede, carregada de autocomiseração, culpa, ódio contra si mesma e tudo isso em um ciclo repetitivo ainda. Agora sim eu concordo que isso aqui é infernal. Percebe que a pessoa ela não precisa morrer para experimentar isso? A pessoa tá viva, mas por dentro ela já está num estado de tormento constante. Isso que é o inferno. E é aqui e agora. Nós estamos vivendo do avesso, poxa. Mais uma vez, pessoal, o inferno não é aqui. Ele não é um estado mental. O inferno é um estado físico. Nós vemos isso na Bíblia, no texto que a gente leu aqui em Mateus 10. Então, o inferno ele existe, ele é real. E não é apenas um estado da sua consciência, tá bom? Não é apenas o sofrimento, depressão, ansiedade que você vive aqui. Então existe o inferno, no final de tudo isso vai ter um julgamento.
as pessoas elas seguirão dois caminhos, não vai existir um meio termo. Não, ou elas serão destinadas ao inferno ou então ao céu. Então não tem esse meio termo, não existe esse paralelo de que o inferno é aqui por conta das suas lutas mentais, espirituais. Não. A gente lê o texto, a gente viu que Deus é aquele que condena o inferno. Nós precisamos entender isso aqui.